E agora vamos continuar então falando sobre o gerente de projetos, que é você quem vai cuidar dos projetos. E como eu te falei na aula anterior, a gente tem isso como sendo uma função, que pode ser uma função temporária e que é multifacetada. O que significa multifacetada? Imagina que você é gerente de um projeto, por exemplo, pequeno, você trabalha numa agência de marketing, e aí você tem que gerenciar pequenos projetos de uma semana, de um mês, de 2 meses, você vai ter algum conjunto de atividades. Se você for um gerente de projetos maior, que cuida de uma campanha inteira de marketing, ou que cuida talvez de um plano inteiro de marketing anual para uma grande empresa, como a Coca-Cola, por exemplo, você vai ter mais gente, mais equipe, mais recursos, mais cronograma. Então o projeto pode ser pequenininho, o projeto pode ser grande e ele pode estar em vários lugares. Em termos de organização, eu tenho projetos de finanças, eu tenho projetos de RH, tenho projetos de engenharia, tenho projetos de tudo quanto é área. É engraçado, porque eu sempre me surpreendo com os projetos de consultoria que aparecem para a gente. Porque muitos se repetem ali em termos de engenharia, projetos de TI, mas eu já tive projetos com empresa de indústria da moda, tivemos projetos de evento, projetos de feira agropecuária, projeto de agronegócio, de viabilidade para pecuária, confinamento, projetos voltados a, por exemplo, a parte de alimentos. Então tem duas grandes empresas de alimentos que trabalharam com a gente. Um dos projetos era desenvolver uma nova comida ali que seria distribuída no Brasil inteiro, muito interessante. Então, em todas as áreas, a gente tem esses projetos. Projeto de treinamento, projeto de RH, projeto de cargos e salários, projeto de contabilidade, projeto de auditoria, projeto de lei, projeto tributário, trabalhamos com a Secretaria da Fazenda. Muito interessante, bem bacana. Quer dizer, em todas as áreas ali você pode colocar suas habilidades de gestão de projetos para funcionar. E como é que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente saber quais são as nossas esferas de influência. O segundo passo é entender as competências necessárias para o cargo em que você está olhando. Então, se você quer ser diretor de engenharia da Embraer, por exemplo, de projetos, você vai precisar de um conjunto de competências. Se você quer ser diretor de marketing da Coca-Cola na área de projetos, é um conjunto de habilidades diferente. É claro que você vai ter esse mesmo conhecimento de guia PMBOK que a gente está vendo aqui no nosso curso, mas você vai precisar fazer o quê? O que nós vimos lá nos módulos iniciais? A adaptação ou tailoring. Poder compreender o ambiente de projetos, poder se adaptar ao contexto de projetos, que é sempre diferente. E muitas vezes, quando eu falo isso, a pessoa, mas quer dizer que então o que eu vou aprender de gestão de projetos não vou usar para nada? Claro que você vai usar para tudo. É a base para você poder fazer as modificações. Mas como em toda área, se você for pensar, por exemplo, para pensar numa área de marketing. Você é de marketing? Ou talvez a sua área, né? Você é de TI? Se você é de TI, um projeto de desenvolver software é igual a um projeto de infraestrutura de servidores? Não é, é diferente. Um projeto de fazer um website é exatamente igual a fazer um aplicativo? Não é, é diferente. Você trabalha com marketing para você poder fazer um evento, um show como o Rock in Rio, é a mesma forma de projeto que se você for desenvolver um website ou se você for desenvolver a arte visual de uma empresa? Não, cada um tem essas suas adaptações. Mas existem elementos comuns nos projetos e é isso que a gente vai focar aqui no Guia PMBOK a partir do próximo módulo, que nós já vamos entrar na área de integração. Fazer o plano de projeto, fazer o termo de abertura, certo? Então agora fica comigo aqui para a gente poder falar do gerente de projeto, que é você. Vamos lá para o nosso OneNote. Então, nessa parte de introdução, eu já fiz uma aulinha inicial aqui onde nós falamos um pouco sobre isso. E agora eu queria desenhar aqui para você, para ficar anotado essa importância de que é uma função ou um cargo que pode ser permanente, pode ser temporário. Então, tem empresas que já chamam de gerente de projeto. E eu vou te dizer que são poucas. Por quê? Porque muita gente não quer ter esse nome de gerente lá na empresa. Até em vez de chamar de gerente de projetos, chama de coordenador de projetos, planejador, assistente de projetos, alguma coisa assim. Porque os cargos gerenciais, a pessoa que é gerente de engenharia, gerente de marketing, gerente de produção, elas estão num nível de liderança ali da organização, chamado de gerentes. E gerentes para a organização, muitas vezes é uma pessoa que já está lá há 5, 10, 20 anos, tem um salário bem razoável, né? Gerentes da organização, depende do tamanho da organização, né? Tem supervisores e tem assistentes, pode ter muitas pessoas ali abaixo de um gerente.
E muitas vezes quando você forma um projeto, aí nós temos essa figura que é o gerente do projeto, mas pode ser uma pessoa mais júnior, gerente do projeto para fazer um projeto de 2 meses. Uma pessoa que acabou de entrar na empresa, que tem um salário menor, talvez esteja estagiando, esteja no início ali da sua carreira. E aí, quando você chama de gerente, às vezes fica parecendo que é esse mesmo gerente. Algumas organizações, para evitar isso, dão nomes diferentes. Então, você vai encontrar o cargo de coordenador de projetos, de planejador de projetos, de líder de projetos, vários nomes ali, tá? Mas o que faz essa figura do gerente de projeto? Essa figura do gerente de projeto, ou gerente de projeto, ele é o responsável pelo projeto, ele deve liderar o projeto. Então, ele é o responsável pelo sucesso do projeto, ele deve liderar este projeto. Outra coisa que ele precisa fazer é organizar e planejar esse projeto, organizar e planejar, certo? E, além disso, ele precisa acompanhar e controlar esse projeto. É isso que faz o gerente do projeto, basicamente. O PMI não entra tanto em descrever os diferentes gerentes de projeto, porque, como eu te falei, é uma área aí muito variável e ainda se a gente for pensar no mundo, mais ainda, porque no Brasil já existe uma variação e se for considerar outros países, mais variação ainda. Mas o PMI coloca lá para a gente quais são as competências necessárias, que eu já vou falar na próxima aula. Eu vou falar de influência, vou falar de competências, vou falar de liderança, que está aqui do lado, para a gente poder ver daqui a pouquinho. Mas você é o responsável por isso. Agora entenda uma coisa, eu quero fazer um desenho aqui que costuma ajudar muita gente. O desenho é o seguinte, vamos comparar o projeto com uma empresa. Então imagina uma empresa, certo? E imagina o seu projeto. Qual que é a diferença entre o projeto e a empresa? É que o projeto, ele é temporário, certo? Então o projeto tem uma data para acabar, a gente já viu a definição, e tem um fim único, produz um resultado. Enquanto que a empresa é permanente, operações, repetitiva, para o resto da vida ali, né, ela vai se manter, certo? Mas existe muita semelhança aqui. Vamos pensar nessa semelhança agora. A sua empresa, ela precisa de um nível de estratégia, certo? O que é essa estratégia? O longo prazo, definir objetivos. Então, você já deve conhecer um pouco disso aí. Ela precisa de um nível de gestão ou execução. Gestão. Vou deixar aqui só como gestão, para ficar mais claro aqui, deixar mais evidente. Então, ela tem um nível de gestão. E vamos colocar como separado o nível de colocar a mão na massa ali, de execução, certo? E o projeto também tem esses 3 níveis, certo? Porque é necessário que a gente tenha esses níveis aqui. Vamos ver como é que funciona esses níveis aqui, então. Então, vou mudar de corzinha aqui. A estratégia na organização é quando você faz, por exemplo, um balance scorecard, planejamento estratégico. Aqui você define objetivos estratégicos, missão, visão da empresa, né? Todo mundo aí tem isso, não tem? Na sua empresa não tem? Missão, visão. E quem faz isso? Quem faz isso são os donos da empresa. Donos, os acionistas. Então, se for uma empresa pequena, é os próprios donos ali, né? Uma pequena construtora, as 3 pessoas que são donos ou que são sócios ali, acionistas. Quando é uma grande empresa, como por exemplo a Petrobras, Embraer, Vale do Rio Doce, existe um conselho de acionistas, as pessoas que representam os acionistas, eles definem a estratégia, certo? Essa estratégia aqui define para a gente qual é o alvo, o objetivo, onde é que a gente quer chegar. É isso que faz essa parte de estratégia. Então, imaginemos, por exemplo, vamos chutar aqui, né, tudo fictício, mas imagina que a Embraer, o conselho dela, os seus donos, define Embraer. Daqui a 5 anos, nós queremos entrar no mercado de grandes aviões. E nós queremos também entrar no mercado da China. Aqui ele só coloca o objetivo, ele não diz como vai fazer, nem quem vai fazer. Daí a estratégia vai lá e contrata alguém para gestão, que é um executivo, certo? Então, o CEO da empresa, executivo, que pode ser o CEO, às vezes tem outros nomes, né? Presidente, diretor-geral, é aquela pessoa, a última cabecinha do organograma. É isso que eu falo. Ah, mas eu não sei quem que é a pessoa lá. Só você olhar o organograma da empresa, vai ter um monte de caixinha. A última cabecinha que tem aqui é o executivo da empresa. Pode ter diferentes nomes também. Então, CEO, diretor-geral, presidente, algum nome
nesse sentido aqui. Ele é o executivo. O que faz esse executivo da empresa? Ele faz os planos de ação. Planos de ação. O que são esses planos de ação? Esses planos de ação, eles dizem como é que eu vou fazer no dia a dia para poder executar aquela estratégia. Isso que faz o executivo aqui. Ele cuida de processos, ele cuida de pessoas e ele cuida de tecnologias, certo? Então, quer dizer, se nós precisamos daqui a 5 anos ter um grande avião, nós vamos precisar de mais engenheiros, nós vamos precisar de uma nova tecnologia, nós vamos precisar, se a gente vai estar na China daqui a 5 anos, vamos precisar de novos processos, vamos precisar de outras coisas. E aí vem aqui a equipe de gestão, né, seus diretores, vice-presidentes e todas as pessoas aqui, que são os responsáveis por desdobrar aquele plano, conforme a orientação do CEO, desdobrar e executar, ou operacionalizar, né, colocar a mão na massa aqui, vamos pensar, de certa maneira. Não é assim que acontece nas nossas organizações, seja grande, seja pequena. No projeto, é basicamente a mesma coisa, olha só. Aqui no nível de definir objetivo, você tem o patrocinador do projeto, a gente vai falar dessa figura aqui no nosso módulo de integração, que é ele que faz o termo de abertura do projeto. E nós temos o cliente do projeto, que é quem está pedindo. Esses caras aqui, eles definem qual é o objetivo. Então, por exemplo, seu patrocinador contrata você como gerente de projetos, ou designa você como gerente de projetos dentro da organização e fala o seguinte: Mário, eu quero que você construa um novo aplicativo para eu poder fazer reporte de horas da minha equipe. Então ele define aqui qual é o objetivo, aplicativo para reporte de horas. Aí este cara aqui vai nomear o gerente do projeto. Então o gerente do projeto, assim como o executivo ou CEO aqui da organização, ele tem um mandato, ele foi nomeado para atingir alguns objetivos. E no nosso caso de gerente de projeto, esse mandato é o termo de abertura do projeto. Lá diz o que você precisa fazer e qual autoridade você tem para fazer. O que faz o gerente do projeto? Ele escolhe os processos, que para a gente é a metodologia, então é você que vai dizer para a sua equipe. Se precisa fazer EAP, se precisa fazer cronograma. Ele diz quem vai fazer o quê, que é a equipe, pessoas. Então mobiliza as pessoas, diz quem vai fazer o quê. E ele escolhe quais vão ser as ferramentas adequadas. Nós vamos utilizar o Project, nós vamos utilizar matriz de riscos, o que nós vamos utilizar? É isso que faz o gerente do projeto. E ele lidera e coordena também a execução, que é da equipe. Então essa execução, que agora é uma execução do projeto, é a equipe, uma ou várias equipes que vão fazer o trabalho técnico. Então aqui pode ter líder técnico, pode ter outras pessoas aqui, certo? Então essa aqui é uma analogia entre o projeto e a empresa e mostra muito bem os papéis. Se o seu patrocinador não tiver bem definido, aqui esse caso aqui do nosso patrocinador, o objetivo do projeto fica mudando e você nunca vai conseguir fazer o plano, né? E se o gerente do projeto não fizer um bom plano, você nunca vai conseguir atingir os objetivos. Se você tiver o objetivo, tiver o plano, mas as pessoas não trabalharem direito, você também não vai conseguir chegar lá. Então, de certa maneira, esses 3 níveis aqui, né? O nível lá de cima, ele define o destino, onde você quer chegar. Então, destino, objetivo, onde a gente quer chegar, certo? O nível do gerente do projeto, ele mostra o quê? O mapa para chegar lá. É o plano, mapa, plano ou caminho. É isso que você precisa construir. O mapa é o nosso plano de projeto. E nós precisamos ter o veículo para chegar lá, né? Quer dizer, o carrinho para poder chegar lá, que é o produto ou serviço que nós vamos construir, certo? Então, essa aqui é uma analogia para isso. Agora, mais uma vez, pensa nas diferenças que a gente tem entre indústrias, entre tamanhos de projeto, entre todas essas coisas, para você saber o que é necessário para um gerente de projeto. Vamos falar de influência, competências e liderança já já. Um grande abraço e até a próxima aula.